Luciano Tinto, sou analista de sistemas e trabalho com SaaS desde 2002, atuando com consultoria, treinamento e gestão de projetos. Hoje, nas dicas da Infomev, falaremos sobre a Proc Compare. A Proc Compare compara o conteúdo de dois datasets ou de variáveis que forem selecionadas para essa comparação. Essa comparação pode ser da quantidade de observações que os datasets têm, pode ser dos valores que cada observação tem em cada dataset. Tem uma comparação de quais variáveis estão em um dataset e não estão em outro, de quantas observações tem a mais entre um e outro. Ou seja, existe uma comparação, um relatório bem completo de informações sobre os dois datasets que estão sendo comparados. A sintaxe que nós estamos vendo aqui é justamente para a comparação da base toda, da tabela inteira. Então, proc compare, base igual a primeira tabela, dataset 1, compare igual, e o dataset 2, ponto e vírgula. E run ponto e vírgula. Sem nenhuma declaração adicional, nós já temos o relatório com as informações da comparação entre essas duas tabelas. Como, por exemplo, a quantidade de observações, quais variáveis estão em uma e não estão na outra. Agora, se eu quiser especificar uma variável para ser feita essa comparação, eu posso utilizar a declaração var. Na declaração var eu digo qual ou quais variáveis eu quero fazer a comparação. Se por acaso as variáveis tiverem nomes diferentes nas tabelas, eu posso utilizar a declaração if. Então, a declaração var informaria o nome da variável na tabela 1, na tabela que está no base igual, e a declaração if informaria o nome da variável na tabela 2. Também existe a possibilidade, usando essas duas declarações, de comparar duas variáveis no mesmo dataset. Ou seja, eu não precisaria ter a opção compare igual e nem o nome da tabela 2, bastando apenas citar as variáveis 1 e 2 a serem comparadas na declaração var e o if. Ok? Vamos dar um exemplo. Temos aqui uma tabela de vendas e dessa tabela foi feito um cruzamento, foi gerada uma segunda tabela com o nome vendas underline V1. Nós vamos efetuar uma comparação entre as duas, né? Então eu coloco base igual ifm.vendas, compare igual vendas underline V1. Vendas underline V1 porque ela foi gerada na work, né? Se ela fosse gerada na IFM, eu teria que repetir aqui a biblioteca IFM. Então, só com esse procedimento, as duas tabelas serão comparadas e as informações. Se, por exemplo, nesse cruzamento, para a geração dessa segunda tabela, foi gerada uma nova variável, no proc compare, no relatório, ele vai dizer que a tabela vendas tem tantas variáveis e vendas V1 tem mais variáveis do que vendas. Inclusive, vai dizer quais são as variáveis que estão em uma e não estão na outra. Nós temos também a possibilidade de fazer uma comparação da variável, de uma determinada variável, né? Como vimos. Então, aqui eu estou citando na declaração var a variável QTD e a variável valor underline VN. Então, neste caso, as duas tabelas têm a variável QTD e aí seria feita uma comparação para identificar se por algum motivo, alguma fórmula que fizemos, as variáveis de quantidade foram alteradas indevidamente. Então, teria um relatório aí com as informações somente dessas duas variáveis. E aí o SAS traz como resultado a quantidade e também, item por item, as observações que nós temos divergência. Então, ele vai citando. Na observação 1, QTD era 2 e na tabela 2 é 3. Então, houve uma diferença aí. Ele mostra o percentual dessa diferença e o valor absoluto. De 2 para 3, a diferença é 1. Então, ele mostra esse relatório com todas as observações que tiveram essas diferenças. Se por acaso eu não quero esses valores, eu quero apenas saber, por exemplo, se o tipo de dados é diferente nas duas variáveis, entre as duas tabelas. Então, eu utilizo aqui na proc compare a opção no values, porque com essa opção ele deixa de mostrar os valores, de fazer essa comparação dos valores, para comparar apenas a estrutura da variável. Se o tipo de dados é diferente, se o rótulo é diferente,
Então, só a parte estrutural das variáveis citadas. Certo? Bom, agora vamos ao desafio do dia. O gerente de marketing quer enviar um cartão de aniversário para os clientes. Então, ele possui uma base com os dados dos clientes, mas ele não tem certeza se as datas preenchidas nesse cadastro estão corretas. Para não enviar um cartão indevidamente, numa data incorreta para os clientes, ele solicitou uma comparação entre a data de aniversário desse cadastro e a data informada no imposto de renda. Para isso, ele nos forneceu a tabela CAD clientes, o cadastro dele, que contém uma variável chamada DT-NASC, DT_NASC, e a tabela IRPF 2013. Então, ele possui os dados do imposto de renda em uma tabela, com lá dentro uma variável chamada DT_NASC_TIT. Então, essa aqui é a informação da variável data de nascimento, só que está com nomes diferentes, Precisamos fazer uma comparação entre essas duas variáveis e gerar as diferenças, O relatório com as diferenças. Quantas observações tem? Quais são as observações que as datas estão incorretas? E aí, gerar esse relatório para ele. A comparação deve ser feita pela variável número de CPF, num_CPF. Então, aqui eu não posso comparar observação por observação. Eu tenho que comparar o número de CPF com o número de CPF. Então, pensem, resolvam a solução e, nesse momento, podem dar uma pausa para, na sequência, consultarem a resposta. Ok. Então, para fazer essa comparação, nós temos aqui proc compare, base igual CAD_clientes, compare igual IRPF 2013. Então, a minha base principal é a CAD clientes e na comparação eu estou utilizando aqui o imposto de renda, a tabela com os dados do imposto de renda de 2013. Aí nós temos na CAD clientes a variável DT_NASC. Então, na declaração VAR eu cito DT_NASC. E no IRPF, o if DT_NASCTO_TIT. Dessa forma, com este código, nós estaríamos comparando as duas tabelas, mas observação 1 com observação 1, observação 2 com observação 2. Porém, na nossa base não teremos todos os CPFs. Na base do imposto de renda eu tenho uma quantidade provavelmente muito maior de CPFs. Então, ele não estaria comparando efetivamente a mesma pessoa. Para que ocorra a comparação por CPF, precisaremos utilizar aqui uma declaração ID. Então, a declaração ID eu informo num_CPF e aí sim, mesmo que haja observações com números de CPF diferentes, ele vai sempre comparando aqueles em que houver igualdade de CPFs nas duas tabelas. Importante lembrar que as duas tabelas têm que estar ordenadas pela variável que está no ID, num_CPF. Tá? Então, não é necessário que tenha os mesmos CPFs, mas é importante que as duas tabelas estejam ordenadas por esse mesmo número. Certo? Está aí, então, a solução para o desafio de hoje. Caso você queira mais informações a respeito dessa e outras PROCs e também de outros assuntos, acesse www.infomev.com.br/blog. Lá você encontrará um link para o help do SAS sobre essa PROC e também um código para poder simular uma comparação como essa que nós vimos aqui agora. Acesse então www.infomev.com.br/blog. Muito obrigado e conte conosco sempre que precisar. Até a próxima!